seria equivalente a dizer: atirar ela da frente, largar de lado, desamparar, deixar para lá. Ama e ela te conservará. E o verso 7, que para nós é o principal aqui: a sabedoria é a coisa principal. Eu já ensinei isso muitas vezes, mas eu preciso novamente falar. Não é a coisa principal para ser salvo, embora também tenha atuação, mas a salvação, ela é ofertada através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Mas para uma vida razoavelmente equilibrada aqui na terra, a sabedoria é a coisa principal. E ele diz: adquira, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquire o quê? O conhecimento. Alguém me perguntou uma vez: pastor, o que é sabedoria? Como nós poderíamos defini-la? E eu penso que a sabedoria, irmãos, é a capacidade de discernir o quê? Momentos, pessoas e lugares. A ordem tanto faz. Momentos, pessoas e lugares. Quando eu consigo discernir, interpretar, abstrair momentos, pessoas e lugares, eu terei uma grande oportunidade de agir com sabedoria. Fazemos sempre? Não, ninguém faz. Todos nós temos momentos de ação instintiva, humana, e por aí vai. Mas nós temos que nos esforçar a isso. Tudo bem? Vamos lá. Ainda em Provérbios, no capítulo 1, verso 28, é dito assim: então a mim clamarão, Deus falando, mas eu não responderei. Note que é como se fosse o inverso do outro trecho, do outro texto, que diz: aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Está escrito assim? Está. Mas aqui diz o contrário, olha: clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Por qual motivo? Diz o texto: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. É muito sério isso, irmãos, porque o texto sagrado deixa claro que em dados momentos da nossa vida, diria até eu, momentos difíceis da nossa vida, não haverá resposta de Deus, porque Ele vai perceber que a pessoa, por decisão própria, ela escolheu aborrecer o conhecimento, dizer: não quero saber. Já passou por situação assim? De você tentar aconselhar e alguém dizer: não quero saber, não quero ouvir, não quero saber, não quero saber. Quando nós agimos assim, diz o texto sagrado, nós vamos clamar a Deus e não haverá resposta. Por que razão, pastor? Porque Ele estabeleceu princípios, e esses princípios são imutáveis, eles precisam serem obedecidos. Eu já ouvi muita coisa, irmãos, como pessoas dizendo assim: que? Estudar o quê? Eu tenho uma revelação de Deus. Isso está certo? O que você acha? A Bíblia concorda com isso? O que você acha? Não, está aqui claro, já começa dizendo: ó, aborreceram o conhecimento, uma coisa, e preferiram preferiram não ter o temor. Não preferiram ter o temor. Duas coisas importantes: conhecimento e temor a Deus. Por que é importante, pastor? Porque tem pessoas, irmãos, que são semi-analfabetas, estudaram muito pouco, estudo regular, mas são pessoas de mente e coração aberto, que aprendem, sempre que possível, aprendem. Ela adquire conhecimento e tem temor a Deus. Amém? Vamos adiante. Diz o texto, verso 30: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão.
Isso é muito importante. Em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor. O que é temor, irmãos? Quem lembra? Respeito profundo. O temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria, o começo da sabedoria. Não é o todo. Tem gente que acha assim: não, pastor, se eu orar, se eu buscar a Deus, se eu me consagrar, eu não preciso estudar, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso me aprofundar, eu não preciso cavar na rocha. Isso é conversa fiada, não precisa não. Eu já tenho temor a Deus, é o bastante. Quem disse? Porque o texto não diz isso. O texto é claro em dizer que o temor do Senhor, ele é o quê? O princípio. É a linha de partida e não de chegada. Não finda no temor do Senhor, começa no temor do Senhor. Porque quando eu tenho temor do Senhor, eu não vou falar mal do meu irmão, porque a Bíblia proíbe. Quando eu tenho temor do Senhor, eu não vou enganar o meu irmão, fazer o meu irmão sofrer, causar danos ao meu irmão, porque a palavra de Deus proíbe. E como eu tenho respeito profundo ao Senhor, eu não vou desobedecê-lo. Maravilha, mas não finda aí, começa aí. E é isso que muita gente até hoje não entende. Diz o texto: e a ciência do santo é a quê? Prudência. Amém? Mas pastor, como é que faz para buscar sabedoria? Em Provérbios 2:3 diz: se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, o que? Se como a prata buscares, e como tesouro escondido a procurares, então, verso 5, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Como é que eu faço para entender o temor? Não é nem, olha, a sabedoria como um todo, mas o temor, apenas o temor, que é o começo. Como é que eu faço? Diz o texto: tem que clamar, tem que buscar. E buscar como? Com quem está procurando um tesouro escondido. Eu lembro que há muitos anos atrás, irmãos, eu estava aqui já em Natal, quando disseram para mim que aqui na Zona Norte, eu não lembro, você deve lembrar, saiu em todos os jornais, alguém achou no seu quintal uma mala cheia de dinheiro. Você lembra disso? Cheio de dinheiro. Aí o pessoal tudo criticando: ah, se fosse eu não tinha dito nada a ninguém não, eu ficava calado sozinho e não sei o quê. E um dizia uma coisa, outro dizia outra. Mas se você soubesse que lá no seu quintal, olha para o irmão aí, vou mexer com você agora, teu bisa, teu tatara deixou uma botija cheia de ouro lá, certeza, tem até um documento: no meu quintal tem uma botija de ouro enterrada. Fala a verdade para mim, quem ia escavar até achar? Ih, pastor, eu virava tatu na hora. Menina, comprava aquele capacetezinho de minerador, de mineiro, fazia túnel lá até achar. Olha, as casas de aposta, se não são exatamente isso, pessoas tentando achar dinheiro. E a Bíblia diz: essa ânsia, essa vontade, essa gana, essa garra, esse desejo profundo deveria ser para buscar conhecimento. Quem é que busca? Ontem eu fiquei tão honrado, lisonjeado, antes eu veio falar comigo. Falei assim: pastor, pelo amor de Deus, eu estava aqui pensando, como é que o senhor consegue tanta mensagem assim? Eu vou estudar 2 versículos, pastor. É uma luta tão... meu irmão. Tem gente que acha que é assim, que eu me sento, você está me confundindo com o Chico Xavier, não? Você não vai eu ralar não, meu filho. Pergunta para minha esposa: quantas e quantas horas? Uma vez a pessoa perguntou para mim: pastor, como é que foi que você criou esse problema de coluna? Eu disse: simples, madrugadas e madrugadas sentado errado. Até hoje eu só sento assim, torto.
Aí quando começa a doer, eu volto. Quando pensa que não, vou de novo. Horas e horas e horas, estudando, conferindo, ouvindo outros pregadores, pessoas que são especialistas em áreas que eu não domino, conferir a palavra de novo.